As teorias dos círculos foram criadas por vários autores, porém Miguel Reale representa essas teorias com base em círculos. A primeira teoria é a teoria dos círculos concêntricos, a segunda dos círculos secantes e a terceira, a teoria dos círculos independentes. A primeira teoria, que é a teoria dos círculos concêntricos, ela é representada por um círculo maior e um círculo menor dentro do maior. O círculo maior é o círculo da moral e o círculo menor é o círculo do direito. Os autores querem dizer o que com isso? Os autores dizem que o círculo menor, que é o círculo do direito, trata de que o direito é mínimo na sociedade. A moral abrange mais coisas, mais situações, abrange situações em que o direito não pode tratar. O direito vai tratar do mínimo para que possamos ter uma vida organizada em sociedade. E a moral vai abranger a maior parte das situações. Um exemplo é... a gente foi pra missa. Pronto, a gente foi pra missa e fulano não quis se comportar na missa. Isso é um caso de direito? Não é um caso de direito. O que trata esses casos é a moral. O direito só trata daqueles casos mais importantes, de grau mais elevado. Por isso, o direito é mínimo. Essa teoria foi iniciada pelo inglês Jeremy Bentham. Ela diz que é a teoria do mínimo ético, porque é mínimo, é básico e é necessário para a vida em sociedade. A teoria trata de que o direito é mínimo e a moral abrange a maior das situações. Vou dar um novo exemplo sobre a moral. Há uma jovem que está grávida e não se tem um pai para essa criança. Além de ser nova, ter pouca idade, ainda é uma jovem solteira. Ela já está condenada pela moral. O direito não trata destes casos. Estes casos são tratados pela moral. E de acordo com a moral, essa jovem já está condenada. A moral é maior que o direito, e nem tudo que é de moral é do direito. Olá, meu nome é Breno e eu vou falar sobre a teoria do círculo secante. Bom, nessa teoria ela afirma que tanto o direito quanto a moral tem questões tanto que podem se resolver individualmente, cada uma, como em conjunto. Como, por exemplo, uma questão de prazo. Uma questão de prazo é uma questão onde a moral não tem diferença nenhuma para resolver e é uma questão que apenas é resolvida pelo direito. Assim também como a moral tem algumas questões que só ela pode resolver. Como, por exemplo, uma questão de comportamento. Uma pessoa se comporta de uma certa maneira em público. Isso é uma coisa que vem da moral da pessoa. E o direito não tem nada a ver com isso, não vai diferenciar nenhuma coisa nisso. A não ser que esse comportamento dela cause algum tipo de violência contra alguma pessoa que de alguma maneira vá contra os direitos humanos, aí sim o direito entra em ação. Mas tirando esses casos de violência, o direito não entra em nenhuma questão dessas de comportamento. Mas também tem aquelas questões que as duas teorias meio que necessitam uma da outra para resolver a questão. Como, por exemplo, o caso de duas partes de uma determinada família brigarem e causar algum tipo de violência, assim, em prol de alguma herança ou algum benefício para uma das partes. Esse caso é uma questão que nem a moral nem o direito sozinho consegue resolver, inclusive é um caso que o direito condena. E, segundo o próprio Miguel Reale, essa é a teoria que mais se encaixa no dia de hoje. Que o direito é uma ciência de normas jurídicas e que não necessariamente depende do comportamento moral de alguma pessoa.
Quando buscamos a origem da palavra personalidade, retrocedemos a 2.500 anos atrás, no mundo greco-romano. Era muito comum entre os gregos romanos a utilização de peças de teatro, incluindo máscaras. Essas máscaras representavam figuras femininas, eram feitas de argila com a vareta para que os personagens segurassem. Foi nomeada como persona pelos latinos. E a etimologia da palavra personalidade vem do latim persona, que quer dizer ressoar máscaras. Os direitos da personalidade englobam a integridade física, que se liga ao direito à vida, à saúde e ao seu próprio corpo. Tem a integridade intelectual, que abrange a liberdade dos pensamentos e os direitos morais. O artigo 24 da Lei 9.610 de 98 abrange a proteção à honra, ao recanto e à identidade pessoal. A personalidade é um meio em que um indivíduo se diferencia do outro através das suas crenças, religiões, raças, costumes. A personalidade civil da pessoa começa desde seu nascimento com vida. Entretanto, põe a salvo os direitos do nascido desde a sua concepção, o que gera entre os doutrinadores controvérsias quanto ao início da personalidade civil. A Constituição Federal de 1988 diz que todas as pessoas têm direitos declarados que, por meio das garantias constitucionais, protegem suas personalidades. Analisando detalhadamente o artigo 11 do Código Civil, podemos concluir que o mesmo é a base para a compreensão do direito da personalidade. Inclusive, há alguns extensivos à pessoa jurídica. Contudo, há o que se ressalvar que a sua redação contraria a corrente jurisprudencial. Haja vista que, em determinados casos, o direito da personalidade pode sofrer limitações voluntárias, como no direito da imagem. Analisando casos de jurisprudência, temos um caso que se caracteriza como o uso indevido do direito da imagem. O fato ocorreu em São Paulo e foi julgado no dia 18 de agosto de 2020. A hipótese de que os pais autorizaram o uso da imagem dos filhos no site da escola, indexada e recuperada pelo Google Imagem, a fotografia foi utilizada pela municipalidade em comunicação institucional. O dano pelo uso indevido da imagem é presumido, sendo descabido discutir se a concretude do prejuízo moral ou material não se evidencia imediatamente no caso a natureza do uso indevido da imagem pela prefeitura. Isso porque o serviço do Google Imagem limita-se a indexar publicações realizadas por terceiros na internet. Cabe a estes observar o direito de imagem das pessoas naturais capturadas, configurando seus sítios de modo em que seus robôs informem todos os usuários as regras de segurança, assim como a prefeitura. Faz-se necessário apurar a natureza indevida do uso pela municipalidade por falta de autorização anterior. Há recurso especial promovido para determinar o retorno do dano à origem, para afastada a exigência de comprovação do dano. Apura-se o caráter do uso da imagem feito pelo ente público. Bom, foi basicamente isso. Esse caso ele ainda não foi concluído, continua em julgamento. Então, para resumir, aconteceu que a escola publicou a imagem de os filhos, que a hipótese de que eles liberaram
Só que somente a escola poderia publicar e não a prefeitura. E a prefeitura acabou publicando sem a autorização dos pais. O direito à intimidade pode ser entendido como um direito amplo que comporta diferentes nuances. Pode-se destacar uma das mais importantes desse tipo, o chamado direito ao segredo, que constitui um aspecto particular ao direito à intimidade. Assim, o direito ao sigilo refere-se a fatos específicos que não convém ser divulgados, seja por razões pessoais, profissionais ou comerciais. Corrobora-se assim que o direito ao sigilo será uma subdivisão ao direito à privacidade. É natural que a pessoa almeje que determinadas manifestações permaneçam inacessíveis ao conhecimento dos outros, ou seja, secretas. Assim que em muitas hipóteses é lícito não apenas divulgar tais manifestações, mas também o simples tombou do conhecimento dela ao revelar-se um importante do quanto a essas pessoas. É nesse sentido que o Código Penal estabelece um crime de violação de correspondência, o qual é uma forma de violação ao direito do segredo. Diz o artigo 151. Levar-se indevidamente ao conteúdo da correspondência fechado dirigido a outrem. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Nota-se que a proteção ao segredo chega a tal ponto, nesse caso, que o ordenamento reprime o simples conhecimento, mesmo que só de uma pessoa, do conteúdo da carta, ou seja, que seja abusivo. Além disso, a tutela penal subsistente, independente do caráter confidencial concreto da correspondência, sendo sujeitos passíveis do delito tanto ao remetente quanto ao destinatário. Na mesma pena, incorre que indevidamente divulga, transmitir a outro, utiliza abusivamente a comunicação telegráfica ou radioelétrica, dirigida a terceiros, a conversação eletrônica entre outras pessoas. Tais conduta resulta sem nenhuma controvérsia em grave violação à intimidade da pessoa e por isso merecem ser tratadas como um crime. Para reforçar o tratamento dado pela uma esfera penal ao assunto, a Constituição Federal de 1998 estabeleceu que é inviolável o sigilo por correspondência das comunicações telegráficas, de dados de comunicações telefônicas, salvo que no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e de forma da lei penal estabelece para fins de investigação criminal ou processual da pena. Desta forma, a inviolabilidade da correspondência tem entre nós o status da garantia constitucional. O segredo é um círculo menor, mais fechado e que não se compartilha com ninguém. É aquilo que só pertence à sua intimidade mais íntima. Discorremos sobre temas inerentes à imagem da pessoa física e jurídica. Nos deparamos com diversos conceitos, dentre eles o conceito de personalidade e de intimidade. Os direitos personalíssimos já eram empregados desde a antiguidade e foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Em 1789, na Declaração de Direitos, consolidou-se a proteção a direitos individuais e a valorização da pessoa humana. E após várias guerras e conflitos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, deu-se conta da importância à proteção dos direitos personalíssimos. Trazendo para os dias atuais, a tecnologia trouxe uma grande velocidade e alcance no compartilhamento de informações, vídeos e fotos. Essas mudanças no mundo digital, por sua vez, trouxe ao ordenamento jurídico a necessidade da criação de normas que regulassem o uso das mesmas. Porém, antes de falarmos a respeito dos direitos de imagem da pessoa física e jurídica, temos que analisar o conceito de personalidade e intimidade. A palavra personalidade pode possuir diversos significados, porém, no ordenamento jurídico, ela está relacionada à aptidão de alguém de exercer seus direitos e contrair obrigações. Os direitos personalíssimos estão regulamentados a partir do artigo 11 do Código Civil, sendo estes direitos personalíssimos irredutíveis, intransmissíveis, indisponíveis, impenhoráveis e imprescritíveis. O uso da imagem vem regulamentado no artigo 20 do Código Civil.
e diz que a utilização ou exposição de imagens da pessoa sem o seu consentimento poderá ser proibida caso esta venha violar sua respeitabilidade, sua honra, boa fama ou mesmo ser usada para fins lucrativos. Fica salvo, porém, os casos em que estas forem autorizadas ou vierem a ser utilizadas para a administração da justiça. Para o jurista Silvio Ventura, a imagem da pessoa é uma das principais projeções da sua personalidade e atributo fundamental para os direitos dito como personalíssimo. O uso indevido da imagem, de fato, traz prejuízos e constrangimento. Porém, é necessário analisarmos se de fato houve abuso na divulgação da imagem. Atualmente temos como ponto-chave para o entendimento e a proteção à imagem o conceito de intimidade. Ao procurarmos o significado da palavra intimidade no dicionário, iremos encontrar que a palavra refere-se à vida particular de uma pessoa. Para a jurista Maria Helena Diniz, a intimidade diz respeito à vida interna de uma pessoa, no que tange, por exemplo, um segredo ou sua vida amorosa. O direito à intimidade está previsto nos direitos fundamentais, disposto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10. E diz que é inviolável a vida privada, a honra, a imagem da pessoa e a intimidade, assegurando indenização pelo dano moral ou material causado decorrente da violação. A pessoa jurídica, por sua vez, também possui direitos personalíssimos assegurados, como o direito à imagem e ao nome. Contudo, havendo correntes que atribuem à pessoa jurídica e outras não. Para investigarmos sobre privacidade, temos antes que definir, ou melhor, tentar definir o tema privacidade. Este não é um trabalho simples, já que seu significado é largamente subjetivo. O significado de privacidade para uma pessoa pode diferir por completo do significado de privacidade para outra, mesmo dentro de um mesmo grupo étnico-cultural. Uma das formas de definir privacidade é a seguinte: para ter privacidade, uma pessoa precisa ter controle sobre as informações existentes sobre si mesmas e exercer este controle de forma consciente com seus interesses e valores pessoais. O conceito de privacidade divide opiniões ao longo do tempo e é confundido por muitos autores com o conceito de intimidade, onde alguns, inclusive, conceituam ambos como se abordassem o mesmo assunto. Ambos os conceitos se misturam e, mesmo que possam se confundir, em alguns casos fica clara a diferença que existe entre um e outro. O Código Civil, no artigo 21, fala que, abre aspas, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Fecha aspas. A Constituição Federal de 1988, em seu principal capítulo, no artigo 5º, inciso 10, refere-se à privacidade e à intimidade com as seguintes palavras: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Dessa forma, percebemos que a nossa própria Constituição separa os dois direitos como sendo distintos, não podendo assim serem confundidos e sim compreendidos de formas diferentes. A palavra personalidade deriva do latim privatus, que significa privado, particular, próprio. A privacidade surge como um direito mais vível, sendo derivada como um momento posterior à intimidade, tratando-se de atos exteriores à pessoa. A privacidade apresenta-se assim como sendo o direito que gozam as pessoas a preservar o íntimo de suas vidas, seja na parte mais exclusiva dela, no caso da intimidade, como no âmbito de fatos que ocorrem com o conhecimento de pessoas íntimas, a privacidade.
dando para o próprio cidadão a decisão de quem pode ou não ter acesso a essas partes de suas vidas. O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos dita: ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e à reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.